Na capa do jornal Valor Econômico de hoje, sexta-feira, na manchete, e na matéria, obviamente, que é puxada a manchete, se afirma que a retórica agressiva do presidente Bolsonaro tem sido responsável pelo ceticismo dos investidores. Na verdade, a gente pode ir além da matéria de capa, né? O que ela retrata é algo que todos sabem que acontece. O mundo é formado por histórias, são histórias que são narrativas, que têm uma coerência interna, pegam os fatos e colocam dentro dessa narrativa, dessa coerência interna. Em geral, existem estudos que mostram isso. Casamentos, uniões de sucesso, inclusive sociedades, elas têm uma narrativa, os sócios têm uma narrativa comum, os casais têm uma narrativa comum e as memórias vão sendo colocadas dentro dessa narrativa. Essa narrativa, obviamente, está colada na realidade, mas ela, depois de constituída, se torna a própria realidade. E políticos são muito bons em narrativa, principalmente os grandes líderes políticos, principalmente aqueles que sobem, que chegam nos pontos mais elevados da hierarquia da política, qual seja o de presidente da República. Os presidentes de sucesso constituem narrativas sobre economia. Um caso famoso desse, né, foi o presidente do México, ele já é falecido, entre 1976 e 82, quando as melhores expectativas em termos de otimismo com a economia mexicana foram estabelecidas. José López Portillo foi o presidente. O que aconteceu? Portillo foi eleito para exercer um mandato a partir de 76. Porém, em 1965, ele escreveu um romance, uma literatura, cujo título era Quetzalcoatl, que é um deus asteca, meio que equivalente, né, na religião asteca a Jesus Cristo, que iria redimir o mundo e enfim, trazer a paz e trazer uma nova era. Né? E ele reeditou esse livro em 75, um ano antes de ser eleito, e deu o nome do avião presidencial com o nome desse deus. Na época houve a crise do petróleo e os preços internacionais do petróleo aumentaram muito e o México encontrou novas jazidas de petróleo. E aí o Portillo, ele fez um discurso que o México tinha as maiores jazidas de petróleo do mundo, só atrás da Arábia Saudita. Durante o mandato dele, ele acabou mal, né, com inflação crescente, desemprego crescente, mas essa narrativa fez com que no decorrer do mandato o PIB do México aumentasse em 55%. E que se criou essa crença no México como um grande produtor de petróleo mundial. E hoje sabemos que não é. Se você pegar o dado frio, você vai ver que o México não é. Porém, nós temos isso no imaginário, porque foi uma narrativa criada por este presidente. Essas narrativas motivam investidores, motiva a sociedade, motiva o consumidor. Bolsonaro não é capaz de construir essa narrativa. Essa narrativa, nossos presidentes que foram capazes de construir isso, nós sabemos, foram Fernando Henrique e Lula. O sucesso de um presidente depende de muitos fatores, mas a narrativa construída em torno da economia é fundamental, é importante. E a matéria do Valor de hoje, a manchete de capa do Valor de hoje, retrata isso. É um elemento chave do desenvolvimento econômico, a geração de expectativas positivas para investidores e consumidores, para aqueles que produzem, para aqueles que consomem. E Bolsonaro não é capaz disso. Todo mundo que estuda economia despreza esse fato. Aqueles que estão hoje no governo desprezam esse fato. Mas é um erro brutal desprezar esse fato. Ele é fundamental para que o país marche unido, né, em direção ao desenvolvimento econômico. Só que aí eles começam a falar um monte de bobagens, agressivos contra chefes de Estado, contra a esposa do Macron, o próprio ministro da Economia, que deveria zelar para essa expectativa positiva, reforça a fala do presidente da República. Então, equívoco em cima de equívoco. Eu não acredito, isso hoje é chamado economia comportamental, mas todo mundo que estuda ciência política e sociologia já sabe disso há muito tempo. Eu não acredito que o governo seja capaz de motivar um crescimento econômico robusto, porque falta narrativa que una a nação. E ela não virá, porque Bolsonaro é incompetente para realizar isto.